Pois é, pessoal. Estava aqui pensando, né, em umas reflexões no sentido de escalas de pensamento, né? Eu percebi que o pensamento humano ele tem uma característica específica. Ele é constituído de escalas, assim como a própria música. A música não existe escalas de tonalidades e as variações dela e as possibilidades em cima de 12 notas cromáticas. Aí a gente vai mexer com oitavas e isso se estende, né? Mas existe uma base, existe uma estrutura. Então o pensamento humano ele funciona da mesma forma. Existe uma estrutura, existe uma base, existe uma escala e existem as tonalidades desses pensamentos. Então, uma das características do ser humano em si é essa questão da emoção, né? De se emocionar, de sentimento, do amor, né? Ou do ódio. Essas dicotomias, elas ao mesmo tempo que nos libertam, elas nos aprisionam, né? A gente já sabe muito bem que um ser humano que tem um problema com inteligência emocional, do que as pessoas intitulam como inteligência emocional, isso vai causar, de uma certa forma, efeitos nesta causa, né? Se a causa é o problema da inteligência emocional, de como reagir, de como atuar ou de como perceber o que vem até ti de fora, de acordo com a tua reação, isso vai provocar uma ação na tua vida, na vida das pessoas que estão em volta de você e principalmente nos 7 corpos que te pertencem. A gente parte do princípio que nós temos 7 corpos. E que se nós somos imortais, usando apenas e tendo consciência e conseguindo ver apenas o corpo biológico, esse que nos é dado nessa realidade, essa pessoa que só consegue perceber e viver e entender que é só isso que tem, o corpo biológico, e a gente morre, e que vai ter um Deus que vai vir nos salvar, ou um diabo que vai te levar para o inferno, ou um juiz, ou uma conexão, seja ela qual tipo de holografia seja, porque tudo é holográfico nesse sentido aí. Eu posso imaginar no viés ou na religião que eu pertenço, como vai ser o meu fim. Tanto é que elas são feitas para isso, justamente para te lobotomizar, seja lá qual for, de mão esquerda, de mão direita, tá? No momento que cria-se arquétipos, no momento que cria-se essa dicotomia do bem, do mal, do feio, do bonito, do branco, do preto, em cima e embaixo, isso cria-se escalas de pensamento, escalas de narrativas, escalas de conceitos onde a tua linha de pensamento ela não vai estar tendo a possibilidade de usá-la integralmente nos níveis holográficos, holísticos. Quer dizer, quando você consegue ver a música só como a nota que você ouve, tá? Se você só consegue ver isso, fica realmente limitado demais. Independente de você ouvir uma música excelente ou de você executá-la de uma forma virtuosa. Isso é apenas a pequena ponta do iceberg. Ter contato com música de qualquer forma, ou arte em geral, é muito bom para a tua escala de pensamentos, porque ela permite com que você entre em processos de abstração e o uso de determinadas sinapses que vai favorecer esse pensamento da qual eu proponho no nosso trabalho, que é o pensamento holístico holográfico, no sentido de que eu não sou só essa mente que cria sinapses em cima de um filtro cultural, religioso, social. A minha mente ela é capaz de navegar nos 7 corpos. Então eu vou buscar informações do meu corpo búdico e trago para cá, para Malkuth, que é o corpo, na Cabala nós chamamos de Malkuth, que é o corpo biológico. Então eu vou de Keter a Malkuth pela coluna do meio, mas a Sefirot do abismo, obscura, da Ati, é ela que me dá o suporte, porque ela está por baixo de todo o desenho. Você pode ver que no desenho da Cabala é uma arquitetura que a gente olha de cima para baixo. Você bota no papel, você vê que é uma estrutura para construir uma catedral, um prédio, seja lá o que for. E da Ati,
da forma que ela é desenhada, é muito interessante. É um desenho em 3D onde você vê que Da'at está por baixo de tudo. Ela permeia tudo. E Da'at é a Sefirot oculta na Cabala. Então a Cabala, eu puxei esse assunto da Cabala porque a Cabala ela permite que você alcance níveis de pensamento, de técnicas, de espectros de pensamento que vão te trazer possibilidades diferenciadas para essa existência no nível da magia, não só no nível intelectual, porque acessando esse espectro do pensamento holístico holográfico no sentido transcendental da coisa, na vida material você vai conseguir com que a sua mente alcance níveis de aprendizagem e de percepção que um ser humano comum não pode ter, não tem como. Então eu trago uma prática que eu pratico no meu dia a dia. Eu experiencio o que eu ensino, tá? Exemplo, eu não preciso ler um livro inteiro para saber o conteúdo que tem dentro. Ah, mas você leu mais de 150 livros, 250 livros, tudo bem. Mas eu não sou um cara da leitura, eu sou um cara da audição. Então eu prefiro audiobooks e tudo mais, beleza. Mas eu tenho livros e leio muito também. Mas hoje, com o espectro de percepção que eu desenvolvi através do meu trabalho, que é o método Tutsa, né? Que é um método de conexão profunda com essa mente do hermetismo, que é a mente antes da própria mente, que é uma mente da onde tudo emerge, tá? Essa mente, tudo tem nela, é o todo. Tanto é que a primeira letra do Tutsa é o T, que significa o todo. E desse todo, alguma coisa que espelhe, seja qual existência que for, qual universo e qual holografia você quiser. Então, não há livros nessa existência, nas bibliotecas, do que foi documentado que não tenha base na mesma fonte. É o todo. Então, quando você conhece profundamente esse processo da descida da manifestação até chegar à parte mais material, que é o corpo humano, que é o homem em si, e a natureza que nos envolve, nos fala, nos entrega de mão beijada. Você observar a natureza, você vira um filósofo absolutamente profundo. Tanto é que toda a filosofia, toda a astrologia, a astronomia, tudo é baseado na observação da natureza. Nos tempos antigos nós não tínhamos livros e bibliotecas, nem todo mundo tinha acesso a isso, né? Mas sempre houve intelectuais, seres pensantes diferenciados que paravam e tinham tempo e condições, quer dizer, eram situações abastardas financeiramente falando, para observar a natureza, os céus, as árvores, os animais, os minerais e praticar alquimia. Porque no momento que você conhece e que você tem acesso ao elemento fogo da forma que deve ser entendido, tá? O fogo é uma chama incriada. Ela passa a ser criada e quando ela começa esse processo numa realidade holográfica, seja ela qual for, ela sempre tem uma colorometria, ela tem uma nota, ela tem uma vibração. O fogo violeta, o fogo vermelho, o fogo dourado ou o fogo negro. Ela obedece um espectro de ação, né? Mas eu estou falando de antes do própria essência do fogo, daquele fogo que ainda não é o incriado, o fogo do incriado, como os egípcios falavam, né? O grande agente mágico universal, que é o Azote.